Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite a todos. Que sejam todos muito bem-vindos para essa sessão solene alusiva ao lançamento do livro Venda Nova do Imigrante, de 1936 até 2022, a história do município ao longo das legislaturas municipais. Convido neste momento os vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para compor a mesa de vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Márcio Antônio Lopes. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara, vereador Ivanildo de Almeida Silva. Excelentíssima senhora primeira secretária, vereadora Aldi Maria Calimã. Excelentíssimo senhor segundo secretário, vereador Wallace Rodrigues de Souza. Senhor vereador Erivelto Uliana. Senhor vereador Francisco Carlos Foleto. Convido também o vereador Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza. Senhor vereador Marco Antônio Grilo. Convido também o senhor vereador Marco Antônio Torres Nascimento. E agora convidamos para compor a mesa de autoridades. Excelentíssimo senhor vice-prefeito de Venda Nova do Imigrante, senhor Tarcísio Botassin. Convido também a excelentíssima senhora promotora de justiça de Venda Nova do Imigrante, doutora Adriana Dias Paz Ristoricota. E agora convido para compor a tribuna de honra. E que fique de pé, por gentileza, a jornalista e fundadora do jornal Folha da Terra, senhora Maria Auxiliadora Gonçalves Lilia. Ilustríssima senhora, secretária de Educação do município de Venda Nova do Imigrante, senhora Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazoco. Convido também, para ficar de pé, ilustríssimo professor Sérgio Rosa Marques. Sarara. Quero agradecer algumas autoridades aqui presentes. André Liberato, secretário de Esportes de Venda Nova. Cleto Venturim, presidente do Hospital de Venda Nova. Marcos Souza, controlador da Prefeitura de Venda Nova. Dalton Perim, ex-prefeito de Venda Nova. Celina Januário, diretora da Escola Fioravante Calimã. Gilberto Zanoli, secretário de Obras de Venda Nova. Saulo Mareto, presidente da Câmara de Conceição do Castelo. Maria Casagrande, secretária de Finanças de Venda Nova. Edésio Zavarize, presidente da AFEPOL. José Onofre, ex-prefeito de Venda Nova. Cristiano Espadeto, prefeito de Conceição do Castelo. Gustavo Merson, procurador da Assembleia. E Tenente Selva, da Polícia Militar de Venda Nova do Imigrante. Obrigada a todos e uma salva de palmas a todos presentes. E neste momento, convido Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Márcio Antônio Lopes, que procederá à abertura desta solenidade. Boa tarde a todos. Muita satisfação de estar abrindo esse espaço e comemorar junto com vocês pessoas que contou um pouco da história do nosso município. Na parte legislativa, é com muita honra e muita felicidade que nós estamos aqui hoje para abrir essa sessão solene de um momento tão importante na parte legislativa do município de Venda Nova. Fico feliz pela presença da promotora, doutora Adriana, vice-prefeito Tarcísio Botassin, nossos edis, vereadores Marco Grilo, Wallace, vereadora Aldi, vereador Ivanildo Almeida, vereador Erivelto, vereador Luiz Ricardo Marcos Torre e
e o vereador Chico Folleto, que por algum motivo não compareceu, mas ele faz parte da Câmara de Venda Nova do Imigrante. E hoje nós estamos aqui resgatando algumas raízes que alguns de vocês por aqui passou. Raízes que aqui legado deixou, raízes que história que este livro está contando. Então, assim, a gente fica até emocionado com o tamanho do trabalho que essa equipe de vereadores. Eu quero agradecer também a nossos colaboradores, nossos funcionários da Câmara, que não mediram esforços para junto conseguir o nosso objetivo. Agradecer a Lilia, sempre prestativa, ela que conseguiu essas histórias. E para contar melhor, né, essa história, a gente vai abrir a sessão. Mas antes de a gente começar, vamos nos colocar em posição para nós cantarmos o hino nacional e logo depois o hino do município. Depois continuamos a nossa programação para nós não podermos estender muito. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és delas forte padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge à luta. Entende que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil.
risonha e contente, no teu berço o valor singular. Salvaguarda e floresça somente, em teu seio a virtude sem par. Se cantemos com alma vibrante, dessa terra o ardor juvenil. Imitemos o brando imigrante, a lutar pelo bem do Brasil. Elevemos ao céu nossa mente, procuremos luzir cada lar. A partir de tão rico presente, demos graças a Deus sem cessar. Sim, cantemos com alma vibrante, nessa terra o ardor juvenil. Imitemos o bravo imigrante, a lutar pelo bem do Brasil. Quero, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, pelos momentos que Ele nos propõe para ser cada dia pessoas melhores, pelas oportunidades que Deus dá para cada um de nós, oportunidade de ser melhor, oportunidade de querer fazer o melhor. Então vamos, com muita fé e confiança, independente das crenças, vamos fazer a oração do Pai Nosso, para que nós possamos fortalecer o nosso coração, nossa índole e o nosso município. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quero, neste momento, convidar para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor João Paulo Schettino Minetti. Paulinho. E agora, nós saberemos um pouco mais sobre o livro Venda Nova do Imigrante, 1936 até 2022. A história do município ao longo das legislaturas municipais. Então agora a gente vai assistir a um vídeo que conta um pouco sobre essa história. Convido vocês que estão compondo a mesa, por gentileza, para virarem para trás. Este livro é dedicado a todos os homens e mulheres que se devotaram à vida pública e aos seus familiares, suporte fundamental para o desempenho dos entes políticos. Em especial, dedicamos aos que já se foram e não estão presentes fisicamente para ver seus nomes marcados na história de Venda Nova do Imigrante através desta publicação.
E agora nós passaremos aos pronunciamentos. Convido o excelentíssimo vice-prefeito, senhor Tarcísio Botassin, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Fazer uma saudação inicial, então, ao presidente Márcio, juntamente com todos os vereadores. Obrigado, Márcio, pelo convite. É importante para que eu possa tratar de um assunto que não é exatamente hoje o lançamento do livro, porque aqui teremos diversos depoimentos a respeito dessa pauta tão importante. A saudação, então, à doutora Adriana, também, que está sempre conosco, nos acompanhando nas nossas ações, nos ajudando, nos auxiliando na nossa condução desse município. E, é claro, por último, a saudação aqui ao prefeito Paulinho, o nosso prefeito municipal, ao qual eu tenho uma admiração muito grande, e que temos, no momento, prefeito, a responsabilidade, juntamente com a Câmara Municipal, conduzir os destinos desse município. E, é claro, uma saudação a todos vocês que aqui se encontram. E essa minha fala, ela, na verdade, vai se remeter à questão da Semana da Integridade. A Semana da Integridade, ela foi criada no ano passado, quando nós enviamos à Câmara Municipal um projeto de lei para se criar a Semana da Integridade Municipal. E eu quero agradecer muito ao presidente Márcio, aos vereadores, que acataram rapidamente o projeto de lei, tramitaram na velocidade máxima, e a gente conseguiu, então, transformar a Semana da Lei, a Semana da Integridade numa lei municipal, a Lei 1438/2021. Por que a gente trabalhou essa ideia de ter uma lei municipal para tratar da questão da integridade? Era exatamente por isso, porque está no nosso projeto, no nosso programa de governo, disseminar no nosso município a cultura da integridade, da transparência e do combate à corrupção. E, em função da velocidade com que o projeto tramitou e saiu a lei, nós conseguimos, então, realizar, o ano passado, a primeira edição da Semana da Integridade, no nosso município. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Valério Souza Batista Souza, que está aqui no plenário, que foi o grande idealizador desse projeto, e agradecer ao prefeito Paulinho, que de imediato também acatou essa ideia, e a gente conseguiu avançar. Esse ano, na segunda edição da Semana da Integridade, nós conseguimos avançar um pouquinho mais. Então, eu vou relatar rapidamente, mesmo porque o tempo aqui é cronometrado. Nós iniciamos a Semana da Integridade, por ser ano de Copa do Mundo, de eleição. Nós trouxemos a semana para novembro, uma vez que normalmente ela deverá acontecer no mês de dezembro. E na quarta-feira de manhã, dia 16, nós estivemos aqui, nesse belíssimo teatro, para trabalhar com os alunos, porque nós entendemos que a cultura da integridade, da transparência, do combate à corrupção, das boas ações, das boas políticas públicas, tem que ser semeada, dos mais pequenininhos aos mais velhos. É lá na escola que começa a construção de pessoas de verdadeiro caráter. Então, nós trabalhamos aqui o projeto, na quarta-feira de manhã, projeto Semeando Valores. As escolas foram desafiadas a produzir um vídeo onde aparecessem, então, diversos valores que já são praticados na escola ou que, porventura, pudessem um dia ser praticados. E estampamos nessa manhã uma espécie de competição, e a escola de Pindobas, mas que trabalha em Vargem Grande agora, não é isso? Foi a grande vencedora. Um vídeo muito bonito, muito bacana, que tratava da questão do cyberbullying. Desculpa, Domingos Perim. Eu fiz aqui uma confusão. Foi Domingos Perim, a escola que saiu, então, vencedora.
E foi uma coisa de uma energia muito positiva aqui dentro, a vibração dos alunos, a participação da escola, a elaboração de cada etapa. Tiveram que seguir uma série de regras que foram colocadas e a gente vai melhorar ainda mais essa ideia para o ano que vem. Ao mesmo tempo, acontecia também nas unidades de ensino, lá em cada escola, a presença das contadoras de história, né, contando histórias e contos que foram adaptados para a questão da integridade. Então, hoje nós encerramos, né, lá na escola do Caxixe, lá na INEF Caxixe, a participação também das contadoras, ocasião que eu aproveito, então, para fazer o nosso agradecimento a esse grupo fantástico de mulheres voluntárias, né, que tem nos ajudado e nos apoiado bastante. Tá certo? E na quarta-feira à noite, então, nós tivemos aqui em Venda Nova a grata surpresa de receber, né, e palestrou com a gente o ministro da CGU, o excelentíssimo senhor Wagner Rosário, que veio de Brasília, se deslocou para cá a nosso convite. Agradeço mais uma vez a pessoa do Marcos Valério que intermediou esse contato, né? E ele veio a Venda Nova para tratar com a gente, aqui neste palco, sobre o tema da integridade, da transparência, do combate à corrupção. Jovem, muito jovem, 47 anos, mas de uma sabedoria, né, enorme. E passou com a gente também um pouquinho do dia da quinta-feira, visitou algumas propriedades, uma pessoa muito agradável. Ele está há 6 anos, né, como ministro da CGU e tem feito um trabalho diferenciado lá. E agora, como é que o lançamento dessa obra-prima, né, da história política de Venda Nova, nessa sessão especial, está acontecendo? O que tem uma coisa que tem a ver com a outra? Porque quando a gente estava formatando a Semana da Integridade, em conversas com o Marcos Grilo, nosso querido vereador, o nosso presidente Márcio, né, eles também pretendiam fazer o lançamento do livro em novembro, e aí eu falei, opa, espera um pouquinho, né? É uma ação bonita, né, íntegra, com certeza, a gente trazer esse convite para que o livro fosse lançado dentro da Semana da Integridade. Só vai enriquecer ainda mais o nosso propósito. E aí foi muito bom, porque acertamos o dia, o horário, né, estamos aqui hoje com a grata satisfação, digo mais uma vez, a gente encerrar, né, a Semana da Integridade com o lançamento do livro e da história política de todos aqueles, né, que já exerceram essa função nobre, difícil, mas de extrema importância para o nosso município, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, Márcio, fico muito agradecido, né, com essa parceria que foi feita. Eu acho assim que vocês, enquanto Câmara, e nós, enquanto pessoas que fazemos parte da história política, né, hoje temos motivos para comemorar e para celebrar. Então, gente, o nosso muito obrigado por tudo, né, e agora eu vou fazer parte também dos homenageados. Então, eu vou sentar ali, né, porque eu também tenho 2 mandatos de vereador, e eu, né, com certeza, Roque, vou estar sendo lembrado hoje. Tá certo? Obrigado, gente. Tarcísio, e você vai ganhar um livro. Muito obrigada. Ele foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova. Vitor Malini Targa, por gentileza. E agora quero convidar a jornalista Maria Auxiliadora Gonçalves, a Lilia, autora do livro, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara e cumprimentando todas as autoridades aqui presentes, para a gente tentar não alongar. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, né? Porque a gente quer falar num tempo curto. E o que tem que ser dito, na verdade, já está no livro. A gente vai fazer um breve relato. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa valorizar essa iniciativa da Câmara. A iniciativa do presidente, a iniciativa do vereador Marco Grilo, que na época era diretor da Câmara, que chegaram a essa ideia de fazer o livro. Inicialmente seria um projeto mais modesto, mas ele foi evoluindo e ficou um projeto bem maior do que se pensava no começo, né? E era um projeto que eu imaginava de
teria 100 e poucas páginas, se transformou em 480 páginas. E para chegar a isso tudo, a gente contou com várias frentes de colaboradores, né? Eu fiquei guiando, pesquisando, trabalhando, escrevendo, mas tive que contar com boa vontade de muita gente. Então a gente tem que agradecer as pessoas que abriram as portas das suas casas para nos receber, para nos dar entrevista naquele período de pandemia que foi complicado, e algumas pessoas também foram até a minha casa. Para a gente otimizar tantas pessoas a serem entrevistadas no mesmo dia, precisamos fazer um cronograma e de hora em hora conversar com pessoas, além das pesquisas, né? E para que essas pesquisas andassem a contento, a gente conseguisse cumprir um prazo, que foi um projeto muito grande, num prazo muito curto, a gente contou com a colaboração dos funcionários da Câmara, que foram muito prestativos, e a gente tem que ser gratos a eles. Agradeço a Cris, por favor, que trabalha comigo, se levante. O PP, né, que fez um trabalho muito além, né, do que a gente estava imaginando, trabalhou muito mais do que a gente fosse imaginar, porque as coisas foram surgindo e a gente achava interessante e queria incluir. Então, esse trabalho teve várias etapas. Teve etapa de entrevistas, etapas de pesquisa em livros, arquivos, e também no arquivo do jornal Folha da Terra, que foi fundamental esse trabalho, um jornal que a gente escreveu durante 29 anos, sendo que um período a gente dedicou a escrever uma coluna sobre a Câmara. Então, acompanhei muitos fatos importantes da Câmara. E o mais interessante ressaltar nesse livro, que muito além do que trazer a história dos políticos, a gente traz a história de Venda Nova, sobre outra ótica, outro ponto de vista. Eu que acompanhei como jornalista várias sessões da Câmara, vários trabalhos, a gente observa que por lá passa tudo que é importante, todas as decisões importantes do município passam pela Câmara, de alguma forma, elas são debatidas lá, seja na forma de projetos de leis, ou seja mesmo na forma de comentários, porque os vereadores levam para a tribuna esses assuntos, levam essas demandas para lá. E lá eu vi acontecer durante esse período, muita coisa importante passou por lá. A gente volta um pouco atrás da história, quando ainda não era no município, então a gente tem a parte histórica mais antiga, né, quando Venda Nova ainda não era emancipada, a parte de Venda Nova pertencia a Castelo, depois pertencia a Conceição do Castelo, e depois a gente faz um breve relato sobre a emancipação e começa falando das legislaturas, da primeira até a nona, né? E nesse olhar para trás da história, a gente contou com muitas entrevistas que foram feitas até por mim mesmo, muito tempo atrás, que serviram de base, de material, né, pessoas que já tinham falecido, mas que tinham me dado entrevista em outras ocasiões, então esse material foi importante. Os materiais de pesquisas feitos pelo jornal Folha da Terra, e depois pela revista da Polenta também, que todo ano a gente fazia um trabalho de pesquisa, ia agregando, ia publicando, e hoje se tornou um grande material. Nós temos um repertório muito grande de informações, né? A gente chama de legado, a gente tem um legado muito importante. Então, a gente colocou esse livro em ordem cronológica. Para quem quer entender o município, é fácil entender através do livro, porque além de a gente falar de cada legislatura, de cada mandato, a gente também contextualizou como é que era a Venda Nova na época que pertencia a Castelo. Como era a Venda Nova na época que pertencia a Conceição do Castelo. Mesmo sem ser município, Venda Nova fervia as coisas que aconteciam, porque as pessoas faziam acontecer, né, independente de ter mandato. E, geralmente, os políticos eram escolhidos para representar a Venda Nova, eles chegavam num consenso, como aqui era um lugar pequeno, como um lugar tão pequeno conseguiu produzir tantos políticos, né? Porque a comunidade se unia em torno de um nome e elegia aquela pessoa para representar o município. Então, Venda Nova sempre teve uma força política muito grande, independente de ser município. E quando se tornou município, ficou ainda mais forte. E de 4 em 4 anos, a gente traz os principais fatos que aconteceram naquele período, além de falar de cada legislatura, né? E essa conversa que a gente teve com tantas pessoas, a gente descobriu muita coisa e viu que ainda há um potencial muito grande de pesquisa.
né? Eu comparo essa viagem que a gente fez no tempo, de produzir esse material, como uma viagem que a gente faz de passeio, quando a gente vai explorar algum lugar. Você passa pela avenida, pela estrada principal, entra por algumas secundárias, mas você não pode seguir por elas, tem que voltar e retomar o caminho. Então você vai, a gente voltava, a gente ia numa história, voltava para retificava, voltava para o caminho principal e seguia, sabendo que deixamos muita coisa para trás. Não deu para colocar tudo, mas há muito o que fazer. E esse livro, da maneira como ele é colocado aqui, ele serve também para que outras pesquisas sejam feitas, que outros trabalhos sejam feitos a partir dele, porque ele deixa pista. A gente deixou datas, referências, então as pessoas que tiverem interesse em fazer pesquisa, podem fazer, porque a gente deixou o máximo de referência possível. E a gente agradece a essa oportunidade de fazer esse trabalho, a Câmara, e parabeniza mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Lilia. E eu quero convidar o vereador Márcio Lopes para presentear também a Lilia com um livro, né? Neste momento, convido para fazer uso da palavra a ilustríssima secretária de Educação do município de Venda Nova do Imigrante, senhora Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazuco. Uma boa noite a todos e a todas. Orgulho de estar aqui, fazendo parte desse momento, porque realmente é um momento muito rico para Venda Nova. E nesse momento, então, eu gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito, Tarcísio. E por que eu vou cumprimentar o Tarcísio e estendo para toda a mesa? Porque o Tarcísio também é professor. Então, Tarcísio, representando a nossa equipe, boa noite. Estar aqui representando a educação de Venda Nova é um desafio. É um desafio porque todos os dias nós vivemos coisas diferentes. Principalmente hoje, a educação que está aqui, batendo nas nossas portas. Nós sabemos que houve uma mudança muito grande, em todos os aspectos na educação. Desde o modo de dar aula, até o modo de conduzir os recursos, as licitações, as coisas que chegam na escola, as pessoas com quem a gente convive no ambiente escolar, tudo foi mudando. E nós que hoje aqui estamos, nós precisamos trabalhar essa evolução. Porém, tem algo na educação que jamais poderia ficar para trás. A leitura, a escrita, a interpretação, a convivência, os valores, né, Tarcísio, como a gente trabalhou muito essa semana. Então, falar de leitura, falar de escrita, para nós que somos da educação, eu abro um parênteses, tenho orgulho de ser da educação, vivo a educação, balanço a bandeira da educação. Porque quem é da educação tem que viver a educação, porque senão não adianta estar nas escolas. Não adianta assumir uma gestão e não viver a educação. Então, são desafios, mas eles fazem parte de nós. E quando eu falo para vocês que ler e escrever é o princípio, porque nós precisamos levar na vida dos nossos alunos esse primeiro princípio, o da convivência e o da interpretação. E aí, Márcio, eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar pela ação, porque nós acreditamos que esse livro ele vai fazer parte da pesquisa dos nossos educandos. E não só da rede municipal, de toda a rede. Fica aqui uma experiência que jamais será esquecida por nós da educação.
porque a gente acredita que a maior fonte de conhecimento para um aluno é a pesquisa, é a leitura. Então, a gente tem isso como um orgulho, saber que hoje Venda Nova, a Câmara de Venda Nova, está oferecendo para a nossa comunidade um livro que vai fazer parte do acervo de pesquisa dos nossos alunos. Então, em nome da educação, eu gostaria de agradecer a essa Casa de Leis. Muito obrigada. Eu quero convidar o vice-presidente Vanildo para presentear a secretária de Educação com um livro. E agora eu convido o ilustríssimo professor Sérgio Rosa Marques, Sarara, para fazer uso da palavra. Só quero agradecer o convite e você rapidinho. Poderia estar eu sentado junto com vocês aqui também, como político. Só que na minha breve vida de político foi rapidinho. Um mandato só lá em Conceição, né? Eu estava em Conceição na época. E tchau, porque eu vi que não era o meu estilo a política. Não dá para mim não. Então, falei assim, vou sair fora, vou continuar com as minhas aulas, eu prefiro mais, me dava prazer, era da aula. Então, corrida política. Fizeram de tudo para voltar, falei, não, deixa eu quietinho no meu canto. Aí depois passa, né? Monte, ex-alunos aí, todo mundo. Ô, Sarara, como que é? A Jurema está lá em casa, se precisar alguém. Bom, a secretária de Educação, ó, se precisar, tá, pode pedir que eu arrumo. Só que, infelizmente, não vai saber usar e, de repente, eles vão acabar prendendo, né? Porque hoje não pode fazer nada que... Se fez alguma coisa extra, já topa. O pai, em vez de ir lá ajudar a gente, retira nós mesmo. Então, queria agradecer, mas, tá, pessoal, é o que eu tinha que falar para vocês. Eu quero convidar o vereador Luiz Pimenta para presentear o Sarara. E agora eu convido a excelentíssima senhora primeira secretária, vereadora Aldi Maria Calimã, a Dé. E a Dé foi a primeira vereadora mulher eleita em Conceição do Castelo. Olha só. Dé, vem então fazer o uso da palavra. Boa noite. Autoridades aqui presentes, dona Adriana, prefeito Paulinho, vice Tarcísio, presidente Márcio, nobres colegas, Vitor Targa. Em nome do Sarara, eu vou meu professor, ele foi professor do meu pai, tá? Ensino médio. Instituto Salesiano Pedro Palácio. Meu pai e quatro filhas, ele era professor, ele já usava Jurema. Então, em nome dele, eu cumprimento todos os homens aqui presentes. E em nome da dona Ivana, a terceira, primeira dama do município aqui presente, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Eu não sabia que eu tinha essa missão de vereadora, eu nunca tive essa missão, não sabia que tinha isso. Eu voltei aqui em 82 e eu tive na minha vida homens, líderes que acreditaram em mim. O Márcio Donadi, ele acreditou em mim. Eu fui candidata a vereadora e era MDB, virou PMDB na época. Ele foi meu cabo eleitoral, é claro que eu fui eleita. E nessa época, do lado era o Benjamin, o Lúcio Merson, o Padre Cleto. Era a Arena, virou PDS, e lá de cá era o MDB, virou PMDB, as reuniões eram na casa do seu Márcio, era o quartel-general do seu Márcio Donadi, do PMDB. Eu era colega do pai do Dalto, de Olindo Perim, ele era juiz de paz. A última palavra era sempre a dele. Então, olha bem,
nós queríamos a emancipação. O Luiz Carlos Feitosa Perim estava aqui presente, era um líder desse grupo, né? E nós tivemos a emancipação. E eu cheguei de Brasília e assumi minha cadeira no Estado. E não poderia entrar na política, porque eu poderia perder meu cargo de professora. E o PMDB não tinha sede aqui, era em Castelo. Aí o Eurico Trabalho, que o presidente, ele assinou, abonou minha ficha. E na última momento lá, ele me ligou e falou, então eu só posso aceitar com uma condição, que meu nome seja revelado no último dia, porque eu posso perder a minha cadeira na Escola Federal, que eu acabei de assumir, fiz a prova no concurso. Aí então, porque eu não podia perder, porque o Lúcio Messon, o tio Cleto, o Américo, era contrário a esse grupo. Era complicado aí. E aí então o Lúcio Messon cobrou do meu tio: "Ô, a sua sobrinha assumiu a cadeira, agora está contra." Ele falou assim: "Não, ela é fraca, não vai conseguir se eleger, não." Mas eu devo a minha vitória ao meu cabo eleitoral, Márcio Rondonati. Andamos casa por casa. Cada morador da Vila Betânia era como se fosse uma extensão da casa dele, da família dele. Aí eu fui eleita. Né? E a história. Então, nesses 34 anos, passaram só 4 mulheres, meu Deus do céu, na Câmara. Eu, depois a Marlene Sossai, Espadeto, a Eunice Calimã, a minha irmã, foi vereadora 2 mandatos também, e a Pitica, Adriana Uliana. Só 4. Por que só 4 mulheres, se nós somos a maioria de Venda Nova do imigrante, né? Nós somos mais mulheres, tem mais mulher do que homem. Então a gente tem que, às vezes, porque a gente mesmo não acredita na gente. E eu devo a minha vida a uma mulher, foi a minha mãe, Arlinda Falqueiro Calimã, muito exigente. Não tinha tempo ruim, era exigente. E tanto é que eu sou a terceira de 7 filhas, terceira de 10 irmãos. Não dava moleza para a gente. Eu falei assim: "Eu não estudei, vocês vão." Nós tínhamos que estudar. A minha irmã mais velha foi secretária de Estado de Turismo, mas a gente deve a ela. Ela foi a primeira voluntária do Hospital Padre Márcio Júnior, com a dona Ide, a sua mãe, José Luiz, que fundou lá. Ela fundou a Postada de Oração, a Casa da Polenta, também lá. E minha mãe viveu para os outros. E meu pai. Então a mulher, quantas mulheres se doaram para a Venda Nova ser o que é? Então, nós tivemos grandes líderes que não estão no livro, porque ali está no livro os políticos que exerceram a função política, mas quem não exerceu e foi importante, igual o senhor Márcio Rondonati, Padre Cleto Calimã, né? Quantos que não estão no livro? Então, mas eu tenho que parabenizar a Lilia por esse registro, o presidente Márcio, esse registro, Marco Guilo. Mas é muito importante, porque um povo sem o registro é um povo morto. Um povo que não escreve a sua história é morto, né, José Onofre? José Onofre foi um prefeito, foi muito bom. Ele falou no final do mandato dele, porque a gente era do partido contrário, né? Então tinha uma certa perseguição também. É uma pena, perseguição política, ser partido contrário. Mas ele, quando ele terminou o mandato dele, ele falou assim: "Por que eu não descobri isso 2 anos atrás?" Foi o prefeito que mais investiu nas crianças, né? 2 anos ele acertou, a prefeitura arrumou a casa, levou a período de dizer não. E 2 anos ele projetou Venda Nova para 10 anos para frente. Eu lembro disso. Então somos registro. Não posso falar muito não, né? Obrigado pela atenção. Eu quero convidar o vereador Erivelto para entregar o livro de presente para a Dé. E agora convidamos o excelentíssimo vereador, senhor Marco Antônio Grilo, para fazer uso da palavra. Gente, boa noite. Primeiro, sim, muita alegria de estar aqui, né, no dia de hoje. Né, quero agradecer aqui, em especial, Márcio Lopes,
né, presidente da Câmara, eu imaginei esse dia, mas como diretor, Márcio, da Câmara, não como vereador. Né, assim, então, eu tinha uma função de diretor a convite do Márcio em 2021, né, no ano passado, dentro dos planejamentos. Né, o Márcio se apropriou dessa ideia, né, abraçou essa ideia, né, então a gente estava trabalhando isso, e no meio do caminho, né, aí estão os propósitos, né, da vida da gente, eu acabei virando vereador por 2 licenças para assumir cargo de secretário. A primeira foi do Hamilton Marques Pacheco, depois do Gilberto Zanoli, né, que eu estou vendo aqui, Hamilton, filho do Zezão, então acabei indo para a Câmara e Deus me presenteou de estar aqui hoje como vereador. Então, Márcio, eu te cumprimento, te agradeço, quero te cumprimentar você, todos os vereadores, né, dessa legislatura que estão aqui, todos os servidores, os funcionários, né, que se dedicaram a isso. Quero cumprimentar também o prefeito Paulinho Minetti, né, que acompanhou toda essa trajetória, acompanhou também, né, esse trabalho que está fazendo Tarcísio, né, lembrando que Tarcísio e Paulinho são professores de História. Né, cumprimentar a doutora Adriana e cumprimentar o Vitor, né, nosso primeiro presidente da Câmara. Eu vou tentar ser rápido, mas vou ser rápido. Né, eu acredito muito em propósitos na vida da gente, já aprendi a acreditar nisso há muito tempo. Eu sou de Fruteiras, no interior de Vargem Alta, no interior, né, da hoje está maiorzinho, e depois do acidente que eu tive em 74, eu vim para cá, mudou para o Venda Nova. Eu acabei me emocionando, desculpa aí. Mas assim, mudei para cá muito jovem, né, assim, depois de quase morrer, minha família já estava aqui, tinha Marlene voluntária, tinha Levino na farmácia, e eu acabei vivendo, né, no meio, Márcio, de muita parte cultural bacana. Frequentava lá o quintal, né, do seu Benjamin Folqueto, da dona Carmen, né, do seu Caetano Zanonade, do seu Márcio Zanonade. Então, assim, eu aprendi, né, a gostar do lugar, né, aprendi a gostar disso e da questão cultural. Então, assim, eu estou um pouco emocionado, porque assim, lembra um pouco a vida, né, da gente aqui, o que foi, mas eu vou me controlar aqui agora, que vou ser bem rápido. Então, assim, a minha formação, Paulinho, de Márcio, de coisa, foi via Casa da Cultura. Né, assim, tinha todo um movimento cultural muito bacana, está o Fernando, eu estou aqui, Maria Helena, que não vai me deixar mentir. Eu tentei levar isso um pouco para a política. Né, assim, acabou me tornando, o caminho político foi natural, né, nessa vida aí. Então, tentei levar um pouco essa parte cultural. Né, assim, a primeira lei, né, que eu consegui apresentar foi em agosto, que ela virou lei, foi sancionada, em 1949, a Lei 149 de 93, que era o hino de Manual do Imigrante, né, letra do seu Benjamin Folqueto, né, e música do seu Emiliano. Então, assim, sempre a atuação foi nessa linha, né, de cultural e de turismo. Aí, né, eu quero registrar aqui Luiz Perim, que eu vi aqui mais cedo, não sei se está aí, está lá, assim, ajudou pra caramba no primeiro mandato como secretário. Também a Ruth Paste, né, que está aqui. Cadê a Ruth? Levanta aí, Ruth, para quem não te conhece, né, que também ajudou nesse primeiro mandato e ajudou muito, né, nos 10 anos de emancipação política, né, que a gente fez um livreto, né, pequenininho, né, que serviu de inspiração para Márcio. Quando o Márcio tomou conhecimento disso na Câmara, vamos reeditar isso, vamos fazer de uma forma melhor. Então fica esse registro. Né, então, com os cumprimentos feitos, um pouquinho da história, também quero cumprimentar os ex-servidores aqui, né, doutor Zé Vicente, né, que está aqui, assim, que me acompanhou há muito tempo, já foi servidor. Também quero cumprimentar as mulheres, quero cumprimentar a Malu, né, que está aqui, minha esposa. E aí, o presidente, só para tentar não alongar muito, né, assim, eu dessa formação, assim, eu já falei do seu Márcio Zanonade, que pedia, né, sempre assim, orientava a gente, viu, Dé, para a gente cuidar dessa parte cultural. Né, lembrar aqui do seu Benjamin Folqueto, né, que era outra experiência e referência, e para mim, em especial, do Padre Cleto, né, que eu convivi muito. Né, o Padre Cleto, inclusive, né, fez um textozinho na orelha desse livro, que é espetacular, né, para quem puder, depois ter oportunidade, a gente tenta disponibilizar de alguma forma. Mas ele fala, né, dessa história de Venda Nova dos Imigrantes, de trabalhar unida, né, do voluntariado, né, de doação. Então isso é muito bacana. E é isso. Então, junto com o Márcio, né, mais uma vez agradecer ao Márcio, além desse projeto, a gente falou do revogaço, Márcio, né, que você falou aqui, já botou no vídeo, com um negócio bacana que está acontecendo.
Então, é basicamente isso, né, de alegria, né, assim, dos amigos que a gente fez, né, com mandato sem mandato. Né, assim, eu olho para lá, eu vejo lá, ó, Bino, né, primeiro mandato, Pitico, Israel, quarto mandato bacana, Juscelino que está ali, né, Vitor Malini, né, Cleto, esses caras começaram, Dejaí, né, foi o primeiro vereador, estou vendo aqui o Cristiano, né, prefeito de Conceição do Castelo, Saulo, presidente da Câmara. Então, assim, então tem muita história, né, era muita responsabilidade, até que a gente tinha muita coisa para fazer. Então, assim, eu vivi muito isso, parte cultural, depois um pouco no esporte de aventura, junto com o Edésio, né, que hoje preside a Fé da Polenta. Então, basicamente é isso, né, Vaílice, né, que foi uma pessoa importante nessa formação, né, que está aqui, Alice, esposa do deputado Evaí de Mello. Basicamente isso, mas pedir desculpa aí da emoção, né, mas a gente tem como referência que a gente não pode perder, né, assim, esse livro, acho que inspira isso, né, e dentro dos propósitos, eu sempre preciso de registrar mais duas pessoas só. Uma é a Lilia, né, assim, que acho que é um presente para a Venda Nova também, né, todo o trabalho que ela fez de registro, né, ao longo do jornal dela. Eu lembro disso, Lilia, assim, quero registrar isso, né, assim, lembro do seu Márcio, lembro do Zé Onofre, né, nosso ex-prefeito aqui, que foi prefeito nessa época aqui, tem um texto bacana do Zé Onofre aqui também, né, para quem puder depois tiver a oportunidade de ler. Então, assim, acho que Lilia incorpora isso, trabalho como esse vai inspirar outras gerações, né, outros livros, outros registros, né, tomara que inspire, né, então estou feliz por isso. Eu também queria, né, assim, como homenagem, lembrar, né, do seu Antônio Roberto Feitosa, né, da dona Carmen, que está aqui, e todo mundo. Porque quando a gente pega o livro e vai ver a história, doutora Adriana, né, em 1936 você ia para a reunião de vereador em Castelo, Chico Rossi, de burro, cara. Né, às vezes ficava um mês para lá. E sem salário, cara, não ganhava nada. Então, assim, a gente não pode perder isso, pô. A gente tem que ter, né, esse espírito, né, que esses caras deixaram para a gente, né, de construir uma Venda Nova junta, né, unida e cada vez melhor, né, que vai se tornar cada vez mais um polo de desenvolvimento regional. Obrigado, desculpe a emoção. Eu quero convidar a vereadora Aldi Adé para fazer a entrega do livro. Convido nesse momento a excelentíssima senhora promotora de justiça de Venda Nova do Imigrante, doutora Adriana Dias Paz Ristoricota, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes, na pessoa de quem quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e ex-vereadores de Venda Nova, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Minetti, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Venda Nova, Tarcísio Potacini, cumprimentos. Quero ainda cumprimentar, depois de ver esse vídeo maravilhoso, que também me faz recordar algumas coisas, e eu sou uma apaixonada por história. Quero cumprimentar o ex-prefeito de Venda Nova, o Sr. Onofre, que foi o primeiro prefeito com quem eu lidei na vida como promotora de justiça. Eu cheguei aqui em Venda Nova em final de 99, por aí, e foi uma oportunidade de crescimento. Eu era muito novinha, meus 26 anos de idade, e fui acolhida aqui de uma forma muito bacana. Lembro da Câmara Municipal, ali ainda perto do supermercado Pagoto, lá no centro. O senhor Antenor Lourenção era o presidente da Câmara. Então eu cheguei aqui na terceira legislatura, fui dar um passeio por Muniz Freire e voltei no final da quarta legislatura. Então, não me sinto um patinho feio aí no meio dos senhores, não, que são autoridades votadas, né, eleitas, e a Câmara Municipal é a casa da democracia. E ela é fundamental. Foi bem dito aqui, não é? A Lilia também testemunha disso por muitos anos. Eu lembro da Lilia
e eu esperava avidamente o jornal para ler o que tinha acontecido na Câmara, numa época que não tinha internet, não tinha essas modernidades hoje, e a Lilia fez um trabalho fundamental que hoje vem a ser coroado com esse livro. Parabéns, Lilia. Parabéns mesmo. E a todos aqueles que te ajudaram nesse trabalho de fôlego. Isso realmente é um marco na história e também bem dito pela Sirlene. É fonte de pesquisa, fonte de estudo e vai servir para muita gente. E isso é muito bom. Então, parabéns, presidente, por essa iniciativa, por este apoio à cultura. Nós não vamos construir um país digno sem cultura. Não vamos. A gente precisa resgatar valores, a gente precisa aprender a trabalhar com união, com os erros e acertos. Ninguém é melhor que ninguém e a gente tem que ter o respeito. O respeito que nesses anos todos que eu estou aqui, e somando um período com outro, já são 19 anos de Venda Nova, eu tenho tentado de todas as formas que tanto o Ministério Público como o Poder Executivo e o Poder Legislativo trabalhem com respeito e sintonia, cada um no seu papel, porque, como bem disse aqui o vereador Marco Grilo, a gente precisa trabalhar pelo bem do município. E se todos nós que temos um papel conseguimos fazer a nossa parte, não é? A sociedade faz a sua parte, a Lilia, no papel dela de jornalista, fez esse papel de forma grandiosa com esse livro, com essa ideia. Se cada um de nós faz a sua parte, a gente consegue conviver pacificamente, em união, em harmonia, e a gente vai avançando e colocando cada tijolinho no seu lugar, até que a gente possa entregar um trabalho melhor para todos nós. Muito obrigada, parabéns. Quero convidar o vereador Marcos Torres para presentear a doutora Adriana com o livro. E neste momento, convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor João Paulo Schettino Minetti, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, Márcio Lopes. Saudar todos os vereadores que compõem essa augusta Casa de Leis. Vitor Malini Targa, primeiro presidente desta casa. Doutora Adriana, Ministério Público presente. Meu professor, meu colega vereador, meu vice-presidente da Câmara, meu vice-prefeito Tarcísio Botassin, ao qual tenho muito respeito, orgulho de trabalhar junto com essa pessoa bacana. Saudar aqui todos os nossos colegas, vereadores, vereadoras, que fizeram a diferença, fizeram essa história bonita, que nós vimos naquele vídeo bacana, que eu acho que tem o dedo do PP ali. É emocionante ver a nossa querida Venda Nova do Imigrante, essa potência. Então, que sejam todos bem-vindos aqui, sintam-se acolhidos, todas as instituições que se fazem presentes aqui, Désio, né, a FEPOL, estamos lá hoje firme e forte no Polentão, todos vocês que vieram aqui prestigiar esse brilhante evento aí. Parabenizar aqui já de antemão, Márcio, pela confecção aí desse bacana, esse exemplar lindo aí, né, Marco Grilo. Falar que quando a gente faz as coisas de coração é assim mesmo, a gente não consegue controlar a emoção, e parabenizá-lo também, porque nós sabemos do seu compromisso com o município de Venda Nova do Imigrante, né, 7 mandatos, não é fácil. Sarara já deixou aqui claro, é difícil, nós que enfrentamos essa árdua missão de ser político, principalmente hoje com essas redes sociais, com essas coisas fáceis, né, de estarem aí criticando, denegrindo a imagem, ao menos sem saber às vezes o que estão falando, né? Então, parabéns, Marquinhos, pelo seu trabalho, né, pela essa emoção e pelo que o senhor contribuiu ao longo desses anos com Venda Nova do Imigrante, né? E o livro vai trazer claro isso aí, né, a todos que puderam dar essa parcela de contribuição.
E também, Lilia, para você que faz um trabalho brilhante na comunicação de Venda Nova, né, com Folha da Terra, depois a Folha Nova, a revista da FEPOL, Festa da Polenta, parabenizar por esse trabalho que você faz, esse legado que nos deixa aí a cada momento, a cada ano, e agora nos brinda aí com esse material lindo, maravilhoso. Sirlene já colocou aqui muito bem, nossa secretária. Em nome dela, quero saudar também os nossos servidores que fazem um brilhante trabalho aí. Parabenizar também os servidores da Câmara pela arrumação, pela organização, pelo trabalho. E não sei se está aqui, mas eu queria registrar a Lúcia Zorzal. Lucinha, digníssima. Então tá bom. Então leva o nosso abraço, nosso carinho. A Lúcia cuidava dessa Câmara com zelo, com capricho, né? Ela dava vida por essa Câmara Municipal. Então, assim, nos ensinou muito. Era um aprendizado lá, ela e Fernando, né? Todos os servidores, mas assim, especial a esses dois aí, que são os decanos lá. A Lucinha aposentou, mas que deixou um legado lá de ensinamento, de dedicação, de compromisso, de responsabilidade com o nosso município. Agradecer aqui o nosso amigo Cristiano Espadeto, prefeito de Conceição do Castelo, pela presença, né, os vereadores de lá, Andréia e Saulo aí, né, os demais também que nos fazem a honra de nos visitar aqui. E foi bem falado aqui, agradecer a todos aí, Marquinhos. E eu gostaria de lembrar aqui de duas pessoas importantes, Benjamin Falqueto, né, que fez aí deixou um legado bacana, vereador, prefeito, né, deixou aí um marco na história com aquela paciência, aquela cultura, aquela inteligência, né? E também não poder deixar de falar aqui do nosso saudoso Braz Del Pulpo, né, que também foi uma lenda aí na história de Venda Nova do Imigrante. Não tem como falar de Venda Nova, falar de política e não lembrar do nosso querido saudoso Braz Del Pulpo, que teve imbuído aí desde a emancipação e até os dias atuais. E foi premiado, foi congratulado aí e morreu prefeito de Venda Nova. Fez a passagem dele, fez um ciclo bacana, né, da emancipação, e fechou a passagem dele com chave de ouro, deixando um legado bacana aí. E em nome deles aí, representar todos os que passaram, né? Seu Angelim Pagotto, Américo, todos que foram citados aqui, e deixaram esse legado, que são a base de Venda Nova. Nós temos uma base sólida, uma base firme, por isso que nós temos uma cidade diferente, né? Porque ela começou bem, começou com uma base sólida, então não poderia ser diferente, né? Então nós temos um orgulho muito grande de estarmos aqui prefeito hoje. Zé Onofre está aqui, ex-prefeito de Venda Nova, foi já citado aqui, um legado bacana, Zé, parabéns, né? E nós estamos aqui lutando, não é fácil, para tentar também deixar um legado aí bom para Venda Nova, entregar uma cidade muito melhor do que nós recebemos, né? Temos alguns projetos aí em andamento para resgate, manutenção da nossa cultura, né? A desapropriação lá da área do Fioravante Calimã, estamos em negociação para que possa ser colocado na nossa Secretaria de Educação, né? Sarara está aqui, deu aula até para o seu Clementino. Sarara, eu me surpreendi aqui hoje, sabia dessa proeza sua, não. Então, assim, aquilo tem um símbolo cultural, histórico de todos os moradores de Venda Nova. Nós sabemos que tem uma cláusula lá de não venda, né, de doação, não pode ser vendida, está em negociação, tem arquivo já, está em análise. Então, e outras ações também, nós temos aqui a criação do Arquivo Público Municipal, da época do prefeito Zé Onofre. Então, nós já estamos aí negociando também a desapropriação de uma casa antiga de Venda Nova, para a gente deixar esse legado, manter a nossa cultura, e está instalando lá o nosso arquivo público também, né? Temos uma outra ação aí para que nós possamos adquirir uma outra casa antiga de Venda Nova, para levarmos o ponto de informação turístico, levar a nossa casa do artesão para lá, né? E temos também a vontade de fazer um museu. Tem outra proposta aí de estudo, para nós eternizarmos aí algumas ações, algumas pessoas que fizeram a diferença no município de Venda Nova do Imigrante. Então, hoje é um motivo de orgulho, de satisfação, de alegria, de gratidão estar aqui. Eu falo que eu tive uma missão, Marquinhos, você fala de propósito. Fico feliz, fico honrado, sou filho de Venda Nova, né? Só fui nascer em Castelo e voltei. Mas eu tive a missão de ser vereador, presidente da Câmara, vice, né? Não da forma que eu queria, assumir a prefeitura com o falecimento do senhor Braz Del Pulpo e ser prefeito reeleito. Em 2 mandatos, nós tivemos essa missão aí. E temos aí a satisfação, Márcio, de estar cumprindo esse trabalho em parceria aí com os vereadores, com os secretários, com os nossos servidores, que não é fácil essa missão, esse legado, mas a gente faz o trabalho de manter aí o nível de Venda Nova, manter aí a tradição, a cultura, o sempre bom desempenho, e Venda Nova hoje, com certeza, é uma grande referência na nossa região, junto com os municípios vizinhos, Conceição, Castelo, Brejetuba, Afonso Cláudio. A gente vê o desenvolvimento chegando e desenvolvendo essa área cada vez mais. Então hoje a gratidão, parabéns
à Câmara Municipal, parabéns a todos os autores aí, a todos vocês que fazem a história de Venda Nova do Imigrante. Viva Venda Nova do Imigrante, um abraço no coração de cada um de vocês. Quero convidar o vereador Wallace para entregar o livro de presente para o prefeito Paulinho. Convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Márcio Antônio Lopes, para fazer uso da palavra. De volta aqui na tribuna, né? Agora boa noite a todos. Fico muito feliz que está aqui. Quero cumprimentar a mesa, doutor Adriano, Ministério Público, nossos edis, vereadores, prefeito municipal Paulinho Minetti, vice-prefeito Tarcísio. Parabéns, Tarcísio, pela Semana da Integridade. Eu sei como sua pessoa, Vossa Excelência, faz para isso acontecer, ser o seu legado, ser o seu trabalho, a sua responsabilidade como vice-prefeito e seu legado que se deixou. Parabéns, a semana foi bacana, foi bonita e nós estamos finalizando agora com esse presente para Venda Nova. Quero cumprimentar aqui o meu companheiro, meu vizinho, que já foi vereador, Teté Andrião, meu vizinho, mora lá na vila do Teté. Cumprimentar o Telém, Paitanim, também lá de Vargem Grande. Em nome do Vicente Mazou, cumprimento o Braz Mazou, que não está aqui, saudoso Braz. E quero agradecer todos que participaram desse momento, dessa felicidade que estou vivendo. Eu sou simples igual o painel de jipe, não tem muita coisa não, mas a gente tenta falar algumas palavras mais arranjadas, mas vai dar certo. Quero cumprimentar o modo especial, minha professora eterna, perpétua, pessoa que eu admiro muito, mora no meu coração. Em nome da minha esposa, Patrícia, está aqui, cumprimento todas as mulheres que estão aqui. Quero cumprimentar de forma muito especial, né, nossos servidores, em nome ali do o doutor Dinaí, que não mediu esforço de estar fazendo os contratos junto com o doutor Marco Sena, que é o nosso assessor parlamentar. Temos o Joel, nosso controlador, que nos ajudou, não mediu esforço. Quero o nosso lá, Luiz, o Fernando Pisol, Gabriel, Edivane e a Cris. Cadê a Cris? Cris, Cris foi a fiscal do nosso contrato. Queria pedir uma salva de palmas para ela. Paulo Porto, PP. Paulo Porto, parabéns. É uma salva de palmas também para Paulo Porto. Esse vídeo e algumas formações do livro foi da pessoa do Paulo Porto. Então, uma pessoa, assim, muito querida para lá. Depois, para finalizar o livro, a gente contratemos a Fabiola. Fabiola, fica de pé, por favor. Uma salva de palmas para a Fabiola. Fabiola veio de Vitória, já tem um legado na vida, na educação, e veio nos auxiliar tipo uma revisão, para revisar os pontos, vírgula. Não que a Lilia não escreveu certo, mas é uma outra olhar, né? Para que nada saía errado. Então, obrigado, tá, o Fabiola. E a Lilia, não tem nem como falar da Lilia, todos que passaram por aqui já falou o que eu tinha que falar. Agradeço, Lilia, né? Foi sim, a Câmara ficou muito agradecida pelo seu trabalho, pelo conteúdo que esse livro vai passar para o nosso município. Isso que é interessante. E depois de 1 ano e meio, nós estamos aqui entregando. Tudo começou como uma visita de uma escola lá na Câmara, onde eu fui, que tem as escolas, né? Ultimamente, agora o último foi o ex-vereador Tiago Altué, que levou uma turma lá. E um aluno me perguntou: presidente, como é que começou? O primeiro vereador que veio para cá fez o quê? Tinha o quê para fazer? Então, aquilo me colocou assim na parede, eu não tinha resposta. E aí a gente, com um diálogo com o Marco Grilo,
Na época ele estava como diretor, e ele falou, não, Márcio, já tem uma história, a gente estava, né, querendo fazer esse livro e tal, então vamos tirar da cabeça e colocar no papel. Aí fomos fazer a licitação, né? Tem que licitar, porque seguindo todos os trâmites que tem que ser feito. E aí que a Lilia ganhou para fazer o material. Depois tivemos que licitar de novo para fazer a impressão. Então, assim, foi tudo com muito cuidado, com muito zelo. E por último agora, né, o nosso diretor, Miguel Feitosa, que está nos auxiliando, que foi o maior ventor de correr atrás, de entregar convite, ligar, e buscar, e fazer, confirmar. Então, assim, foi tudo um trabalho em equipe. Não posso deixar ninguém de fora, todos nós, os vereadores que estão aqui presentes, o Chico Foleto não está presente, mas faz parte da 9ª legislatura, nossos servidores, todos os servidores. E assim, de modo especial, agradecer a Sirlene, secretária de Educação, pelo apoio. Assim, não tem como deixar ninguém de fora. E a política da minha parte começou com um convite lá atrás, o ex-vereador, meu cunhado, Sávio Filete, que fez o convite na época de trabalhar na área do interior. E eu vim para a prefeitura, comecei devagarzinho, vim trabalhando. Na época o prefeito Braz era o prefeito da Alto Perim. O ex-vereador Sávio Filete era secretário de Agricultura. E aí nós começamos a trabalhar. Fiquei um tempo com o mandato do Braz, da Alto. Depois saí, fui trabalhar lá na Fazenda Camilo Cola, né? Cumprimentar até o Damião. Trabalhar junto com o Damião, fiquei 4 anos quase lá. Depois veio a fatalidade do Braz falecer, e o colega de trabalho lá atrás, o professor, né, o vice-prefeito Paulinho Minetti, junto com o Sandro Filete, me convidou para fazer parte do trabalho da prefeitura. Aí eu cheguei a assumir a Secretaria de Obras, fiquei por 1 ano e um pouquinho. Depois me desliguei para a campanha, e depois retornei como secretário de Interior e Transporte. Fomos eleitos, e aí foi as missões. Eu nasci para ser peão, eu era executivo. E depois na parte legislativa. Aí, Sirlene, vem as partes das leis, vem as partes, qualquer coisa que tem. A doutora Adriana já está ali para cobrar o que é certo, né? Não é, a gente temos 3 poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E todas as minhas leis, as minhas dúvidas, a doutora Adriana sempre está sabendo, sempre eu consulto ela antes de qualquer ação que a Câmara faz. Porque nós, vereadores, auditamos a conta do Executivo. E as minhas contas é o Tribunal de Contas do Estado. Então, o que começa certo, termina certo. Então, estou muito grato assim, para a equipe que está. Já dar os parabéns mais uma vez ao Ministério Público, que é tão prestativo no município de Venda Nova. Venda Nova só está crescendo, só está incorporando juridicamente, legislativamente, executivamente, porque tem pessoas de responsabilidade que estão por trás do município. A doutora Adriana não mede esforços para cobrar, para pedir e muitas vezes até punir. Mas nós, como estamos de frente no poder, nós estamos já sabendo. Se você for por ali, é sujeito a ter que voltar. Então nós estamos com uma equipe hoje, a secretaria, toda a secretaria do município hoje, pessoas que têm responsabilidade para trabalhar. O prefeito tem condições, hoje a prefeitura tem dinheiro para administrar o nosso município. Nós estamos pessoas, vereadores de responsabilidades. Muitas vezes damos alguns arranhões entre vereador e prefeito, ou prefeito e vereador, mas isso faz parte, é igual um casamento. O dia que a Patrícia não briga comigo, a minha semana vai acontecer alguma coisa, porque fica difícil entender, uai, será que a semana não vai ter briga?
Então são essas coisas que vêm fortalecendo. E hoje, assim, estou muito grato, né? Agora, dia 20 de dezembro, termina o meu biênio como presidente da Câmara. De modo especial, agradeço ao Dr. Zé Vicente, que fez parte lá atrás, né, dessa construção da Câmara, da mesa diretora, pessoa que já foi procurador. Então, assim, a gente sabe o dever e a obrigação de cada um de nós. Então, fico feliz por todos que fizeram parte, todos que deixaram um legado, todos que deixaram um parênteses aberto para que nós possamos preencher aquele parágrafo de história no município de Vianópolis. Este livro, né, até o ex-presidente dessa casa, Fernando Altué, me deu os parabéns lá fora, falou que isso estava precisando, era a hora desse documento. E nós fizemos até a 9ª legislatura e deixemos, né, Lilia, todo um legado. Qualquer um quiser entrar no site, tem online, tem entrevista. O vereador Max Torres falou que o Feitosa tinha um burro para lá. Aí na entrevista lá com eles, descobriram o nome do burro, Burro Brasil. Olha que interessante, as histórias vêm se completando, as pessoas não mediram esforço para que isso, para fechar esse quebra-cabeça. Então, Marco Grilo, sim, te agradeço do fundo do coração, sei o seu potencial, sei o que você fez para o Vianópolis, vai fazer muito ainda. Isso é um material não meu, não só nosso. Nós, vereadores que estamos de frente, estamos presentes para todos. Hoje vou deixar um exemplar para cada regiado, mas assim que alguém tiver interesse e quiser, é só procurar a Câmara de Venda Nova, que lá tem. Agradeço a presença do Cleto Venturim, sempre está com a gente, prestativo. Bino Liano, estava olhando, foi a minha primeira legislativa. Então, assim, história, Nelson Minetti. Então, são histórias, o Zandonade. Então, são histórias, assim, que vale a pena perder 1 hora de tempo e dar uma folheada nessa riqueza que nós, vereadores, estamos doando para o município de Vera Nova do Imigrante. Valdir Dias, cadê o Valdir? Valdir, obrigado, Valdir, você passou por lá também, pessoa que sempre está aí, de Jair, Carlinho Vinha. Se eu for falar o nome de todo mundo, vou ser ingrato com algum. Agradecer aqui o prefeito de Conceição, Cristiano, parabéns, obrigado pela visita. Presidente da Câmara, o Saulo, meu parente, Mareto, obrigado por ter vindo. E agora eu quero convidar todos vocês para descer ali embaixo, né? Vai ter uma confraternização, para nós, assim, não alongar muito, que agora chega, né, de conversa. E quero nesse momento, quero agradecer a presença de todos. O livro vai ser entregue lá embaixo vai ter uma área específica para a entrega do livro. Então, assim, não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos. Do meu coração, agradeço a felicidade desse momento, quero disponibilizar essa felicidade que eu estou no momento. Que muitas vezes a pessoa pergunta, qual que é preferível, você ter razão ou ter felicidade? Eu prefiro ter felicidade, porque a felicidade nós possamos contagiar para as outras pessoas. E a razão, muitas vezes a minha razão não é a mesma que a sua. Então, seja feliz, vamos colocar o joelho no chão, pedir a Deus para que nós possamos prosperar muito mais e ver o crescimento dos nossos filhos e netos nesse município de Venda Nova. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa sessão solene. Muito obrigado e tenham uma boa noite. O Márcio também vai ganhar um livro, né? E eu vou convidar aqui à frente uma professora para fazer a entrega do livro, que é a Perpétua. Perpétua, Maria Perpétua, vem aqui entregar o livro para o Márcio. E uma excelente noite a todos vocês.